Bom sábado a todos. Agradecemos pelo hino de louvor prestado a Deus. E como é habitual, antes de começarmos então a reflexão desta manhã, vamos então inclinar as nossas cabeças e fazer uma breve oração. Poderoso Deus, poderoso Senhor que habitas o mais alto dos céus, neste momento, Pai, estamos aqui para te pedir especificamente pela reflexão da Tua palavra agora, Senhor. Te suplicamos que seja o Santo Espírito a guiar-nos no estudo e a guiar-nos na compreensão da Tua palavra, Senhor. Coloca a Tua palavra no nosso coração, Senhor Deus, no nosso cérebro, no nosso entendimento e na nossa vida diária, Senhor. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Meus queridos, a reflexão de hoje, em parte, ela foi trazida à minha atenção, uma parte dela, no final do ano passado, por um ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia das Caldas da Rainha. E ele fez uma parte deste assunto que eu vou partilhar convosco e que me fez refletir um pouco. E agora partilho convosco também, para vocês poderem refletir também comigo. E vamos começar, eu ia só pedir que ponho eu o primeiro slide, e aquele é o título do sermão de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, vamos ao início, e vamos ao capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versos 10 até ao verso 26. E aqueles que conhecem um pouquinho da Bíblia, provavelmente já perceberam que vamos parar aqui num texto que é uma genealogia. E a pergunta é, mas o que é que nós vamos aprender assim de tão importante numa genealogia, não é? Mas vamos ler com calma. Gênesis capítulo 11, versos 10 até ao 26. Diz assim: São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E portanto temos aqui a descendência desde Sem, o filho mais velho de Noé, até Abraão, Naor e Arã. O texto não obriga a que Abraão, Naor e Arã tenham nascido por esta ordem. O texto que lá está não obriga. Ok? E eu já mostrei a informação que vou partilhar convosco a seguir. Já mostrei há 1 ou 2 anos atrás numa outra pregação que era de uma semana de oração. E eu fiz um pequeno gráfico com mais ou menos o ano de nascimento e o ano de morte desta descendência. Mais ou menos ali aproximado. É óbvio que eles não nasceram todos no mesmo dia, né? Portanto estas datas podem ir desfazendo com o acumular dos meses. Mas como nós podemos ver naquele gráfico, o potencial de Abraão ter tido algum tipo de convivência com os seus antepassados, Sem, Arfaxade, etc., existe. Não é uma garantia absoluta,
Mas Abraão, e nós sabemos que Terá, seu pai, não era propriamente muito fiel a Deus, mas Abraão era, portanto ele aprendeu com alguém. Não é? E é interessante porque o texto, no verso 10, diz que Sem gerou a Arfaxade com que idade? Qual é a idade que lá está? 100 anos. Ok, vamos reter isto. Porque Abraão conhecia estas histórias dos seus antepassados. Ele conhecia isto tudo, ele tinha aprendido a fé no Deus vivo, ele tinha aprendido o que é que o Deus vivo consegue fazer e ele tinha aprendido a descendência dele. As coisas neste tempo não eram escritas ainda era por testemunho de geração em geração. E vamos avançar no livro de Gênesis, vamos ao capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versos 1 a 6. Gênesis capítulo 15, versos 1 a 6, diz assim: Depois destes acontecimentos, portanto, os acontecimentos do capítulo 14, não é? Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E agora avançamos até o capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Vamos ler dos versos 3 ao 6 e depois dos versos 15 ao 17. Gênesis capítulo 17, versos 3 a 6 diz assim: Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. E depois no verso 15 em diante diz assim: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E vamos parar aqui. E a pergunta que se coloca aqui é: o que é que aconteceu para que no capítulo 15 o homem que, quando Deus diz vou gerar descendência de ti, o texto diz que ele creu, e isso foi-lhe colocado para a justiça. 2 capítulos à frente, e nós não sabemos quantos anos à frente, mas passou tempo, é o mesmo homem que, quando o mesmo Deus lhe diz vou gerar um filho de ti, o que é que ele faz? Ri-se. Ri-se e diz: Mas um homem com 100 anos vai gerar um filho? Então, mas Arfaxade nasceu quando 100 tinha que idade? 100 anos. Percebem o que está aqui a acontecer? E no capítulo 18, Gênesis capítulo 18, versos 10 a 15, esta situação continua. Gênesis capítulo 18, versos 10 a 15, diz assim: Disse um deles, para quem não sabe, isto é aquela situação em que Abraão vê 3 estrangeiros, que ele pensa que são apenas viajantes, não é? E que os vai receber. Não é? Diz assim então: Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho.
Sara estava a escutá-lo à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não, não é assim. É certo que te riste. A história continua, não é? Deus volta a frisar: vocês vão gerar um filho. E desta vez é Sara que se ri. E se na primeira vez, quando Abraão se riu, o texto de Gênesis não registou a reação de Deus, desta vez registou. Já era a segunda vez. E Deus diz: mas porquê é que ela se ri? E Deus não disse: Sara, porquê é que te riste? O que é que Deus disse? Abraão, porquê é que Sara se riu? Porquê? Abraão era o patriarca da família. Era ele que explicava as coisas. Era ele que contava e que teria a obrigação de ter contado a Sara, e eu assumo que ele o tenha feito, a história para trás. Assim como Abraão sabia que Deus não tem problemas nenhuns em fazer com que alguém seja filho aos 100 anos, Sara também devia saber. Só que o que é que acontece? E esta é a questão, não é? Porquê é que estas pessoas que, algum tempo atrás, quando Deus lhes promete um filho, não hesitam em acreditar, e isso lhes é imputado para a justiça, algum tempo depois, perante a mesma promessa, a reação é rirem-se, é acharem impossível. É tipo, isto não faz sentido. E é isto que muitas vezes nos acontece, não é? O que é que mudou? Passou o tempo, as coisas progrediram, hoje já estamos num tempo mais moderno, já não estamos no antigamente, as coisas hoje já não são como eram antes, hoje as coisas são diferentes. Não é? E muitas vezes é isto que nós fazemos, não é? É isto que nós fazemos, já não vivemos no antigamente, não é? Já não vivemos. Hoje é tudo diferente, porque hoje já estamos nos tempos mais modernos e com eles foi a mesma coisa. Lá atrás, Deus disse, está dito, mas entretanto passou o tempo. Não, hoje já não acontece assim. As pessoas já nem vivem tanto tempo. As pessoas já nem vivem tanto tempo. Vamos dar um salto e vamos a Jeremias. Vamos ao livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 6, versos 14 até ao verso 17. Jeremias 6, 14 a 17. Jeremias diz assim e alerta as pessoas do seu tempo. Diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo. Está a referir-se à igreja daquele tempo, aos líderes, aos professores, aos mestres, etc. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: pondo-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. O texto alerta para nós procurarmos pelas veredas modernas ou pelas veredas antigas. Antigas. E Jeremias continua, né? Ele continua no capítulo 18. Jeremias capítulo 18.
versos 15 até ao 17. Jeremias 18, 15 a 17 diz assim: Contudo, todos os do meu povo têm-se esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e tropeçar nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela espantar-se-á e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. E Jeremias reforça este ponto, atenção às veredas antigas. Nós até falávamos de manhã, no início da manhã, ali na classe de língua inglesa, como muitas vezes a forma de Paulo explicar as coisas, e no grego, para as ideias daquele tempo de Paulo, pareciam coisas às vezes um bocado destrutivas do sistema, destrutivas dos valores e da forma de se comportar que estava instalada. E falávamos que Jesus Cristo era a mesma coisa. Jesus Cristo, no tempo dele, também destruía o sistema de pensamento e a lógica que se tinha instalado. Porquê? Porque não era o sistema que vinha de trás. Deus ensinou uma coisa, só que o tempo passa e nós vamos, como dizem hoje, evoluindo. Eu detesto essa palavra, mas pronto. Vamos progredindo, é a palavra mais correta, porque evoluindo não vamos de certeza. Vamos progredindo, as coisas vão mudando. Antigamente viviam-se 600 anos, como 100, mas depois viveram 400 e tal, depois 200 e tal. Hoje vivemos com sorte 100, que é com sorte, não é? Com sorte e às vezes sem saúde. Não é? E as coisas vão sendo diferentes, nós vamos alterando as coisas e depois tem que vir Deus dizer: olha, já estás a torcer tudo. Não foi isso que eu ensinei lá atrás. E este é o nosso chamado de atenção de hoje. E foi curioso porque eu estava à procura do texto de Jeremias que falava desta expressão veredas antigas e fui ao Google, porque o Google, se nós pusermos certas pesquisas, ele dá-nos rapidamente qual é o texto. Só que hoje em dia, como já estamos no tempo da inteligência artificial, não é? Nós vamos progredindo, não é? Antes de ele dar os links com o texto, ele dá a explicação da inteligência artificial dele. E eu olhei para aquilo e pensei, olha, curioso, porque ele escreveu... Eu não sei se vocês conseguem ler, mas eu leio. Ele escreveu assim: veredas antigas refere-se principalmente a Jeremias 6,16, o verso que nós lemos. Um versículo bíblico onde Deus instrui o povo a perguntar pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andar por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Um chamado para retornar à fé e aos princípios verdadeiros de Deus, em contraste com os caminhos modernos e mundanos, sendo Jesus Cristo o bom caminho que oferece descanso espiritual, como mencionado em Mateus 11, 28 a 30. E depois ele coloca tópicos, né, sobre o significado, ele coloca ali um tópico, retorno à fé. É um convite para se reconectar com os fundamentos da fé e da palavra de Deus, lembrando-se do que ele fez no passado e dos caminhos que sempre foram verdadeiros e trouxeram descanso para o povo de Deus. O bom caminho é identificado com Jesus Cristo, que é o próprio caminho, a verdade e a vida, oferecendo perdão, paz e contentamento, não bens materiais ou sucesso mundano. E depois tem ali um outro ponto, contraste com o modernismo. A mensagem é um alerta contra abandonar a doutrina bíblica por atalhos e ensinamentos humanos que desviam da verdade e prometem uma bênção fácil sem santificação. Um erro cometido pelos falsos profetas da época de Jeremias. E depois ele faz um resumo no fim, que diz assim, em resumo: as veredas antigas da Bíblia representam os caminhos de Deus revelados nas Escrituras, que são o único lugar onde se encontra verdadeiro descanso e paz para a alma, algo que o povo frequentemente recusa em favor das suas próprias inclinações. E eu li isto e eu pensei, até ela sabe. Até a inteligência artificial sabe, porque não é nada, é um software. É um software com um componente que faz pesquisa, um componente que faz cálculo lógico e um componente que faz conversa em texto. É o que aquilo é.
E até ela chega lá. Eu penso, e nós às vezes não chegamos. Como é que é possível? Porque nós hoje estamos habituados a usar isto. Isso é relativo. Aquilo é relativo. Essas coisas são relativas. Hoje, eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje é tudo relativo. É tudo relativo. Tudo. A mentira é relativa. Mentira. Pois isto é uma mentirinha. Isto não é nada. A decência é relativa, a honestidade é relativa, a modéstia é relativa, a integridade é relativa, a humildade é relativa, a simplicidade é relativa, a felicidade é relativa. Tudo é relativo. Hoje em dia é tudo assim. Vivemos no tempo do relativismo. E por aí vai. E nós pensamos assim, o relativismo é uma coisa assim, destes tempos, inventado ali naquelas coisas, naquelas lógicas francesas e tudo mais. Mas sabiam que a Bíblia apresenta um exemplo de relativismo dentro de Israel. Vamos ao livro de Juízes, vamos voltar atrás. Vamos ao livro de Juízes, ao capítulo 17. A Bíblia fala de relativismo, muito antes dele existir da forma como nós conhecemos. Juízes, capítulo 17, verso 6. Juízes 17, 6. Foi contada toda uma história. E o último verso deste relato, que é o verso 6, diz assim. Eu ainda estou a ouvir folhas a abrir, portanto vou dar algum tempo. Juízes 17, 6. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E depois saltamos para Juízes 21, verso 25, que é o último verso do livro de Juízes. Porque depois de contar toda uma série de situações neste livro, incluindo guerra civil entre as tribos de Israel, houve uma tribo que quase foi extinta. Porque eles, cada um fazia o que era mais reto, então zangava-se todos constantemente. Depois daquilo tudo, o último verso, verso 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Juízes é um livro em que o escritor conta tudo o que há de errado e salienta. O problema é que cada um fazia aquilo que achava mais correto. Relativismo. Isso é relativo. Eu tenho a minha verdade, tu tens a tua. Eu tenho a minha justiça, tu tens a tua. Eu tenho a minha alegria, tu tens a tua. Cada um faz as coisas à sua maneira. E o resultado era o que se via ali. Só que esta é a questão, meus queridos. Quando nós seguimos este tipo de lógica, de eu é que decido os critérios do que é certo, errado, verdade, mentira, etc., com base no meu intelecto, nos meus raciocínios, baseados na minha experiência de vida, nas minhas sensações, no que eu experimentei ou não, eu deixei de ser discípulo de Jesus quando faço isso. Passei a ser discípulo deste homem, Aristóteles, porque era o que ele defendia. Que a verdade, Aristóteles defendia que a verdade era progressiva, a pessoa ia progredindo na verdade a partir das suas experiências e dos seus raciocínios sobre a realidade. Só que se nós somos cristãos, nós somos chamados a ser discípulos de quem? Jesus, não Aristóteles. O próprio Jesus, vamos ao Evangelho de João, o próprio Jesus explica o que é a verdade. E ele coloca a verdade em termos muito claros. João, capítulo 14, verso 6. Vocês conhecem bem que verso é este. João 14, verso 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e uma verdade e uma vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. É isso que diz? Não? Então diz o quê? Eu sou o caminho e mais a verdade, a vida. A verdade, não é uma verdade. É a verdade.
E agora avançamos, João 17, 17. João capítulo 17, verso 17. A oração sacerdotal de Cristo. E ele nesta oração, no verso 17, ele diz assim, falando dos que o iriam seguir no futuro: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, a verdade. A verdade é absoluta, não é relativa. Não existem múltiplas verdades. Não existe a minha verdade e a tua verdade. Existe a verdade. Jesus Cristo e a palavra. Ok? Ela define o certo e o errado. A palavra é a verdade. E ela define o que é honesto e o que não é decente e o que não é, o que é humilde e o que não é, o que é modesto e o que não é, o que é felicidade e o que não é, e também define o errado, o que é mentira e não é, o que é mentir, o que é roubar, o que é magoar. Ela define as coisas. E ela define as coisas em termos absolutos, não em termos relativos. E, portanto, os princípios, os valores, os conceitos não são relativos, são absolutos. E não mudam com o tempo, porque a palavra não muda com o tempo. Não existem verdades, existe a verdade. E essa é a solução. Voltamos a Jeremias. Jeremias capítulo 18. Hoje é só Bíblia, meus queridos. Eu hoje não trago espírito de profecia. Jeremias 18. Jeremias capítulo 18. Versos 1 até ao 8, Jeremias fala da solução. E ele diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E depois recuamos para o livro de Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías 58, versos 11 e 12. O profeta Isaías escreve o seguinte: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim irrigado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O que é que Deus está aqui a dizer? Que Ele está pronto a guiar-nos, mas Ele vai nos guiar por quais veredas? As modernas ou as antigas? As antigas. E se nós nos deixarmos guiar por Ele e Ele nos moldar, nós seremos o quê? Nós usamos muito a palavra restaurador de brechas, ou reparador de brechas. Mas o texto fala também restaurador de veredas. Quais veredas? O antigo. O antigo. Manter os princípios, manter os critérios, manter os conceitos. Não redefinir as coisas. Não permitir que a modernidade redefina os valores, os princípios, a ética,
o que é humildade, o que é modéstia, o que é beleza, o que é mentira, o que é engano. Não permitir que seja a modernidade, a cultura, a moda, os outros tempos em que vivemos a nos dizer o que é certo e o que é errado. Não é isso que diz o que é certo e o que é errado. Porque a verdade é absoluta e a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E esta é a conclusão, meus queridos. Hoje vou ser bem mais rápido. A verdade e os princípios não são relativos, nunca foram, nunca vão ser. São absolutos. Aquilo que ela define é absoluto. E é assim ontem, hoje e para sempre. Deus convida-nos, a cada um de nós, a sermos restauradores das veredas. Foi o que ele nos disse em Isaías. Disse ao Israel daquele tempo e diz ao Israel de todos os tempos. Restaurador das veredas antigas. Relembrar-me-nos dos critérios tal como estão definidos da palavra. E como nós sabemos, e o próprio apóstolo Tiago fala sobre isso, Tiago, capítulo 1, verso 17, nós conhecemos bem. Tiago diz que em Deus não há variação nem sombra de mudança. Há versões que dizem ao contrário, não há mudança nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não nos deixemos moldar pela modernidade. Não nos deixemos moldar por, isso era antigamente, hoje já não é assim. Vamos nos deixar moldar pela palavra. É Ele que nos diz como devemos ser, não é os tempos modernos. Amém? Amém.